Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder voltar aqui ao programa Mensagem de Esperança e compartilhar com todos vocês um comentário da lição que estaremos estudando amanhã na Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus de todo o nosso país. Lição esta, que é a lição de número 4, que traz o seguinte título: A providência divina na fidelidade humana. Estaremos estudando amanhã, com a graça de Deus, o capítulo de número 3 do livro do profeta Daniel, que narra o episódio da construção por Nabucodonosor de uma estátua de ouro para ser adorada, para ser venerada, cultuada dentro do vasto império da Babilônia. É um dos textos mais bonitos da Bíblia Sagrada, não tanto pela perversidade, pela idolatria, pela tentativa de institucionalizar por meio do Estado a adoração, a veneração aos deuses pagãos, mas pela ousadia de 3 grandes personagens da Bíblia Sagrada, de 3 verdadeiros heróis da fé, que eram os 3 amigos de Daniel, que junto com ele estavam exilados, cativos em Babilônia. Estou lhes falando de Misael, Ananias e Azarias, mais conhecidos pelos seus 3 nomes pagãos que receberam, os seus 3 apelidos que eles receberam em Babilônia, a saber, Mesaque, Sadraque e Abednego. O capítulo 3 do livro de Daniel narra-nos então a construção dessa estátua que era altíssima, grandiosa, construída, confeccionada toda de ouro, aproximadamente 27 metros de altura por quase 3 de largura. Não sabemos se era uma autoimagem do próprio rei Nabucodonosor, um rei pagão, um rei dos caldeus, ou se era a imagem de um outro deus qualquer que lhe veio na cabeça fazer. Sabemos, todavia, que não era uma imagem, nem poderia ser uma imagem do único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Nabucodonosor ordenou que essa estátua fosse construída e que todos aqueles que fossem os seus súditos, que estivessem debaixo do seu comando, deveriam se reunir ao local daquela estátua para, ao som da música que seria tocada, ao som festivo que ali seria entoado pelos instrumentos vários, todos os súditos de Nabucodonosor deveriam se dobrar diante daquela imagem e adorar ao Deus de Nabucodonosor, ou quem sabe ao próprio Nabucodonosor, se ele quis erguer aquela imagem para representar a si mesmo. Daniel, muito possivelmente, ou estava em uma viagem, estava ocupado tratando de assuntos do rei fora do palácio, ou estava doente para não estar presente naquele momento. Mas ali estavam, como disse, Misael, Ananias e Azarias, 3 jovens judeus exilados em Babilônia que serviam como ministros do Estado babilônico. E eles não quiseram se dobrar diante daquela estátua, óbvio, porque um servo de Deus só se dobra diante dele, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O que suscitou a inveja dos amigos desses 3 jovens e a ira do rei Nabucodonosor, que os chamou, conversou seriamente com eles e os ameaçou de lançarem-nos na fornalha ardente caso eles não se dobrassem diante daquela imagem ao novo som, ao novo toque da música festiva. Pois bem, aqueles 3 jovens, ungidos por Deus, não temeram a ameaça do rei cruel e disseram-lhe na face: Rei, nós não nos dobraremos diante da imagem que você construiu. Se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo, ele tem poder e poderá nos livrar, independente de tuas ameaças. Mas se ele não quiser também nos livrar da fornalha de fogo, rei, fique certo de uma coisa: diante da estátua de ouro que você erigiu, nós não iremos nos dobrar. E de fato aqueles jovens não se dobraram. O novo som foi tocado, a nova música foi entoada, mas aqueles jovens não dançaram conforme a música. Aqueles eram 3 jovens de quem se pode dizer, eles eram politicamente incorretos. Eles eram totalmente inadequados ao modelo que o mundo tentava lhes impor. A cultura pagã, sincrética, que Nabucodonosor
tentava fazer descer goela abaixo de seus súditos. Eles resistiram, colocaram firmeza em suas palavras e em sua atitude e não se encurvaram. Portanto, foram lançados, conforme o rei já havia determinado, na fornalha de fogo. Fornalha é lugar de se fabricar tijolos, telhas, e também, conforme o costume dos caldeus, era o lugar de se incinerar o corpo dos mortos, reduzindo-os a cinza. Mas, incrivelmente, apesar daquela fornalha ter sido aquecida 7 vezes mais do que o que era de costume, conforme o 3º capítulo de Daniel, aqueles jovens não se intimidaram. E terrível eram as labaredas daquela fornalha que os soldados que lançaram aqueles 3 jovens ali dentro morreram só com a alta temperatura do lado de fora. Mas os 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, servos judeus Altíssimo, não sofreram dano algum. Pelo contrário, Nabucodonosor de longe, porque aquela fornalha ela era espaçosa, larguíssima, Nabucodonosor de longe, ele contemplou um 4º homem andando junto com aqueles 3 jovens. Ele ordenou que fossem lançados os 3, mas ele contemplou um 4º, semelhante ao Filho dos Deuses. Não sabemos exatamente se foi o próprio Jesus Cristo que esteve ali ou se foi um anjo enviado pelo Deus Todo-Poderoso. O que sabemos é que, e podemos afirmar com certeza, é que Deus enviou um ser celestial para aniquilar a força do fogo, fazendo-o não mais que uma simples brisa a soprar no rosto e no corpo daqueles humildes servos de Deus. Diz o texto bíblico que eles foram retirados de lá porque Nabucodonosor ficou espantado. Ele disse: quem é este 4º homem? Não é possível, lançamos apenas 3. Foram retirados os 3 jovens. O 4º homem desapareceu. Era um ser celestial. Era o próprio Deus ali presente, talvez livrando seus servos, porque, como diz o livro de Isaías, capítulo 43, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus para te livrar. Nabucodonosor tira aqueles 3 jovens, e diz a Bíblia que nem um fio de cabelo deles se queimou, e nem sequer cheiro de fogo havia neles. Deus os havia livrado da fornalha ardente de Nabucodonosor. E muito mais que isso, o último versículo do capítulo 3 informa-nos que aqueles 3 jovens, além de serem livrados da fornalha, foram também promovidos. Eles já eram ministros de Nabucodonosor. E devido eles terem honrado ao Senhor, o Senhor dos céus lhes honrou, promovendo-os ainda mais no império da Babilônia. Louvado seja Deus, porque Deus ainda continua honrando seus servos fiéis hoje. Vivemos nesta grande Babilônia, de muitos deuses que são venerados, cultuados, adorados. O deus álcool, o deus sexo desregrado, o deus pornografia e sensualidade, o deus vícios, a jogatina. Infelizmente, nós vivemos numa cultura dominada pelo erro, pela corrupção, pela mentira, pela trapaça e pelo engano. E a exemplo de Nabucodonosor, querem nos forçar, querem nos intimidar e até ameaçar para que aceitemos essa cultura pagã comprometida com as trevas. Mas, meus irmãos, você que me ouve aí agora na sua casa, na rodoviária, no táxi, onde quer que você esteja agora acompanhando esse programa, seja fiel ao Senhor. Honre-o de todo o seu coração. Não se curve diante dos deuses da pós-modernidade. E o Deus dos céus irá honrar a sua atitude. Encerro esta participação fazendo referência a João capítulo 12, versículo 26, onde há uma das mais belas promessas de toda a Bíblia Sagrada, feita pelo próprio Jesus Cristo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Sirva Jesus, meu irmão. Não se dobre diante de quaisquer deuses que este mundo queira impor a você. Dobre-se tão somente diante do Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas também o Deus de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, e ele será contigo. Amanhã, esteja conosco na Escola Dominical da Assembleia de Deus mais próxima de sua casa, e Deus falará ainda melhor este tão importante tema e assunto para as nossas vidas. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima, querendo Deus.